Oi, tudo bem? Estamos no ar com o Miscelânea, o seu programa de informação e variedades. Hoje vamos conversar sobre o veganismo. Apesar de ser um assunto sempre em evidência na mídia, ainda há muitas dúvidas sobre esse estilo de vida. Então fique com a gente, porque o Miscelânea está no ar. Você certamente conhece algum vegetariano ou vegano. Afinal, essas dietas estão cada vez mais comuns, seja pela preocupação ambiental, cuidado com os animais ou simplesmente pelos benefícios que elas podem oferecer à saúde. Resolvemos falar sobre esse tema porque ainda existe muita confusão, falta de informação e até preconceito, né, Fabi? É verdade. Nós recebemos aqui a nutricionista e mestre em alimentos e nutrição, Andréa Pincelli, e a Laila Amorim, que é biomédica e ela também é empresária no segmento vegano. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Bom, queria que vocês primeiro esclarecessem pra gente, definissem, né, veganismo e vegetarianismo. Doutora, você define isso pra gente. O veganismo é um modo de vida, então ele vai além da questão alimentar. A pessoa não só restringe carne e qualquer tipo, né, leites e derivados, ovos, assim como alimentos que tenham eventualmente sido testados ou produtos em animais, né? Então a gente fala que vai muito além da alimentação. O vegetariano a gente até divide em subclasses, porque isso é bem importante, inclusive, para o diagnóstico e para o tratamento da dieta. Porque de acordo com o que a pessoa vai restringir, a gente precisa direcionar o tratamento. Então, existe o ovo-lacto vegetariano, que é aquele que só não come ovos. Existe o lacto vegetariano, que não come os leites e os derivados. O vegetariano restrito, que aí não vai comer nenhum tipo de carne, nem os ovos e nem os leites, mas ainda assim usa um produto eventualmente que tenha sido testado em animais, enfim. Legal. E Laila, você é vegana, né? Queria que você contasse um pouco como é que foi essa decisão, essa mudança na sua vida. É recente, então queria que você nos contasse um pouco sobre essa decisão. Claro. Esse estilo de vida, né? É um estilo de vida. Eu conheci o veganismo, na verdade, através do meu pai, porque ele sofre de uma doença chamada gota e ele tem restrição à proteína, né? Então, eu comecei a procurar dietas com baixo teor de proteína e a internet me mostrou esse mundo do veganismo, né? Quando eu decidi retirar a parte da carne em fevereiro de 2016, eu comecei a consumir muito queijo, ovo e massas em geral, e até a nutricionista aqui sabe dizer que isso é uma cilada que muitos veganos acabam caindo, né? Depois de muito tempo, depois de cerca de 8 meses, nesse tipo de vida, eu decidi fazer um acompanhamento com a nutricionista e adequei a minha dieta para uma dieta vegana. Então, nesse momento, eu retirei. No momento, você tomou a decisão sozinha, seguiu só pelo que você viu na internet mesmo. Exatamente. E até eu tive problemas de saúde nesse sentido, porque eu não estava fazendo um prato balanceado, não estava fazendo uma refeição adequada, né? Mas com o apoio da nutricionista, eu consegui ajustar os pratos. E nesse período também, estudando mais sobre o veganismo, foi quando eu optei por retirar os ovos, o leite e retirar da minha casa também produtos que testassem em animais e também produtos de empresas que patrocinam eventos que utilizem bichos. Então hoje eu tanto não consumo produtos com ingrediente animal, como também retirei maquiagens que testam ou que tenham, por exemplo, cera de abelha. Não compro mais bolsas que sejam feitas de couro, né? Sim. Então vai além da alimentação, né? Vai também na parte de vestuário. Essa informação é fácil, Laila, de encontrar? Hoje... Porque que não tem, como é que é isso? Quando a gente fala parece que é muito difícil, né? Muita coisa para você pensar ao mesmo tempo. Mas hoje em dia, com a internet, se tornou muito mais fácil, principalmente com o Facebook. Existem grupos aí com 50 mil pessoas, por exemplo, em que eles disponibilizam listas com marcas que sejam permitidas. Olha que legal. E quando a gente tem ali, por exemplo, uma marca disponibilizada por esses grupos, significa que essa marca não tem ingrediente de origem animal, não faz testes em animais e também não patrocina um evento que faça algum uso de um animal para entretenimento humano, né? Então, o aspecto social, ele está sendo bem desenvolvido e as pessoas indo, por exemplo, em festa, em evento, ainda acho que é um pouco difícil, né? Ter essa disponibilidade de variedade, né, para esse lado mais
vegano, né? Sem esses outros ingredientes. Mas em restaurantes ainda sofrem um pouco, né? A gente sofre um pouquinho. A gente sempre tem algumas saídas. Por exemplo, se você vai num self-service, você vai encontrar arroz, feijão e salada em qualquer self-service que você for, né? Sim. Mas, por exemplo, recentemente eu fui em alguns eventos em que a opção para mim como vegana era realmente limitada. Eu não tinha nenhuma verdura que não tivesse pedaços de carne em cima ou que não fosse temperado com algum molho que levasse leite. Então ainda é um pouco difícil, o comércio está se adaptando, evoluiu muito, mas ainda está sendo de uma forma bem lenta. Certo. E André, como é que fica a questão das crianças nesse conceito? Crianças que os pais acabam optando por essa alimentação, tanto no aspecto social, quanto mesmo os pediatras aceitam bem essas dietas? Como é que funciona isso? A gente ainda vê pouco crianças veganas, a gente vê mais crianças onde os pais são vegetarianos ou ovo-lacto e que admitem essa alimentação em casa, até porque entendem. Eu tenho alguns pacientes, inclusive, que dizem o seguinte: o que eu acredito para mim, eu acredito para o meu filho. Né? Então, se eu acredito como verdade que isso não é bom, eu acredito que isso também não é bom para o meu filho. Então, enquanto eu puder oferecer, eu vou oferecer dessa forma. Né? Então, a criança ficando com mais idade, tendo interesse, ela vai à busca, eventualmente, até daquilo que pode ser ou não aquilo que a mãe apresentou em casa. Ainda é bastante, eu diria que difícil, a gente tem que ter um olhar bastante carinhoso. Recentemente foi noticiado uma família inglesa, salvo engano, onde eles estavam oferecendo leite vegetal para um bebê, ele foi a óbito. Né? Esses pais realmente estão sendo responsabilizados pela justiça, né? Porque de fato foi identificado uma desnutrição bastante evidente para aquele bebê, aonde não poderia ter sido administrado esse leite vegetal para a criança naquela idade. Ainda, salvo engano, tinha 2 ou 3 meses quando chegou a óbito. Então, ainda é um assunto que tem muitos tabus, né? A gente tem que pensar que para o desenvolvimento ósseo, se a gente pensar em criança, que é uma população, assim como idoso, que são populações gestantes, que são populações que são de mais risco, os estudos já mostram, por exemplo, que o conteúdo de cálcio, né, ele é biodisponível também em alimentos que são vegetais, porém, nas pessoas que são vegetarianas, a quantidade de massa óssea ela é mais baixa. Isso é comprovado cientificamente, em torno de 4% mais baixa. Então, quando a gente pensa num crescimento onde a gente tem um crescimento ósseo acontecendo, no caso de crianças, a gente precisa ter muito cuidado. Então, a dieta ela precisa ser muito bem trabalhada, né, para que a gente consiga administrar. E obviamente, quando a gente pensa num adulto que já tem consciência, né, obviamente, ou que admite uma consciência diferente para a vida, ele vai poder fazer as suas escolhas. Então, se ele sabe que vai num evento onde ele não vai encontrar as coisas que ele precisa consumir, ele vai ter que administrar isso de alguma forma em casa depois. A criança já não tem essa habilidade. Então, é aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu respeito muito essas condutas, que a gente até diz que não são dietas de moda, que muitas das vezes são confundidas como dietas de moda. Isso tem relatos de populações indígenas que só têm dieta, que sempre tiveram uma dieta assim a vida inteira. Nunca foram onívoros, entendeu? Então não é algo recente, é que a gente admite isso como algo recente de fato, porque hoje eu acho que com a mídia a gente tem muito mais acesso à informação, troca mais informações, né? Você veja, a gente tem acesso a grupos onde você tem informação a todo instante, mas a maior preocupação nesse caso das crianças seria basicamente em relação ao crescimento. E também o risco de anemia, que é um risco bastante importante pela deficiência da vitamina B12. Né? As crianças precisam do ferro, né? E da vitamina B12, principalmente, nós adultos também. Mas as crianças, por estarem em crescimento, vão ter essa necessidade para o raciocínio, para o desenvolvimento cognitivo. Né? Então, a criança, quando está anêmica, ela vai ter um raciocínio mais lento, ela vai ficar mais letárgica. Isso vai diminuir, muitas das vezes, o rendimento escolar. Então, é preciso realmente ter bastante cuidado. Legal. Legal, né, Fabi? Bom, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa, ainda tem muita informação, tem mitos e verdades vindo aí. A gente vai dar uma pequena pausa para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí.
Olá, estamos de volta com Miscelânea. Antes da gente voltar ao assunto sobre o veganismo, a gente vai agora para o quadro Dicas de Moda, com a aluna Amanda. As tendências de moda para esta temporada já estão definidas. E você, já sabe o que precisa para arrasar nesse verão? Eu sou Amanda Gregório e no Dicas de Moda de hoje eu vou te mostrar 4 tendências que prometem bombar nesse verão. O Sport Luxo é uma tendência que vem sendo trabalhada há várias temporadas. E só nesse próximo ano ela promete bombar, porque até a Versace desfilou looks com esse estilo. O cinto foi promovido como peça-chave desse primavera-verão, e ele pode ser usado em diversas composições e até mesmo com vestidos e macacões. Uma ótima dica é fazer a sobreposição com cores complementares. A estampa floral já é uma velha conhecida nossa, não é mesmo? Mas nesse ano ela vem totalmente diferente. Deixe de lado as estampas com flores pequenas e dê mais atenção para as maxi-flores e aplicações. Pode tirar aquela sua peça rosa do armário e usar e abusar dela, porque a cor desse ano é o rosa, mais especificamente o Pink Arrow, que vem com uma cor vibrante para deixar os seus looks mais ousados e bonitos. Esse foi o Dicas de Moda de hoje, um beijo e até a próxima! Muito obrigada, Amanda, pela dica. Bom, nós vamos retomar a nossa conversa aqui sobre veganismo. Hoje nós estamos recebendo a nutricionista e mestre em alimentos, Andrea Pincelli, e a biomédica, ela também é vegana, a Laila Morim. Bom, a gente estava conversando aqui sobre o mercado vegano e a Laila é empresária nesse setor. Sim. Então, eu queria que você falasse como é que está esse segmento, né, aqui no na nossa região em especial. Como é que você entrou nessa área? A história do começo do nosso negócio foi muito interessante, porque surgiu de uma dificuldade que muito vegano encontra, que é o tempo que a gente leva no mercado para conseguir encontrar os produtos que a gente quer, né? Então, eu brincava com o meu namorado que antes eu demorava 1 hora no supermercado, depois estava demorando 2 horas. Porque realmente ler rótulo é muito difícil para a gente, saber se a empresa testa, não testa, saber se patrocina um evento com animais ou não, é algo que temos a informação, mas é difícil você ir com uma lista no mercado com 40 mil produtos, né? Nossa. Foi daí que surgiu a iniciativa do nosso negócio, mas quando a gente resolveu abrir aqui na nossa região, a gente se surpreendeu como que a região do Vale está receptiva para eventos veganos, né? Eu acho que, se eu não me engano, esse ano já foram cerca de 4 eventos veganos que aconteceram nesse semestre. E já temos mais 2 eventos planejados, 2 ou 3 eventos planejados até o fim do ano, né? Então, realmente existe um grupo que está crescendo, está se fortalecendo na região para mostrar que o veganismo existe. E junto com esses eventos, eles trazem muitos expositores, muito pequeno produtor normalmente de alimentos veganos. Então você encontra brigadeiro, coxinha, uma variedade de alimentos, de buffet, né, de pessoas realmente investindo nessa área, principalmente na área da alimentação e na área de vestuário. E a questão do custo, Laila, porque ainda mantém muito elevado, né, o acesso ainda. É difícil as pessoas comprarem tudo, né, orgânico, né? Vai na feira orgânica ainda é um pouco mais caro do que... Isso é uma questão extremamente interessante. O pessoal levanta muito mesmo essa questão sobre o veganismo ser caro, né? Sim. O veganismo não é caro, porque a gente fala, qualquer feira que você for, 1 quilo de batata é mais barato que 1 quilo de carne, né? O que acontece é que, se você quiser alimentos muito específicos, como queijos vegetais industrializados, aí sim a gente vai ter um valor elevado, né? Normalmente você tem queijos feitos de castanhas, e castanha é algo que tem um valor elevado no mercado brasileiro, né? Mas, no geral, uma alimentação, e a nutricionista Andrea é melhor do que eu para poder falar que uma alimentação balanceada, com os legumes certos, é uma alimentação extremamente possível e extremamente barata também. Legal. Andréia, a gente vê que isso se aplica também a uma pessoa que está fazendo uma dieta, que quer ter uma alimentação mais saudável. Existe sempre essa queixa, né, de que é tudo mais caro. Na verdade, até um adendo importante, né, que você comentou de 1 quilo de carne. Eu acho importante a gente pensar de uma forma um pouco mais ampla e mais responsável. 1 quilo de carne, para ser produzido, acaba tendo um desmatamento de mais ou menos 44 metros quadrados, né, de área.
fora que tem, usa cerca de 15 mil litros de água potável, água doce que a gente fala, né, para poder ser produzido. Fora o custo de transporte, fora os gases tóxicos que são liberados pelo próprio boi e pelo próprio transporte. Então, se a gente pensar, a gente não, eventualmente vai achar que a gente vai ter um custo maior aqui, né, direto, mas a gente tem custos indiretos que acabam sendo maiores. Então, a gente precisa até ter um raciocínio um pouco mais amplo do que só aquela continha que a gente faz a hora que a gente vai comparar um pelo outro. Certo. E, de fato, né, assim, existem hoje o mercado, se a gente for parar para pensar, há 5, 10 anos atrás, o mercado de orgânicos era algo, né, que não existia. A gente tinha 3, 4 produtos de custo bastante elevado. Então, a economia explica isso, né? Se a gente tiver uma demanda, quanto maior a demanda que a gente vai ter, maior a produtividade e, naturalmente, o custo vai ficando mais baixo. Então, e a gente já percebe que no mercado de orgânicos isso aconteceu e que eu entendo que, naturalmente, vai acontecer com o mercado vegano. É óbvio que, quando a gente pensa em custo, o valor agregado de um produto desse ele é muito maior, porque ele exige realmente conhecimento para que seja feito, né? Quando a gente fala de um produto onde a gente pensa numa dieta balanceada, se a gente for pensar num vegano, ao invés dele consumir um bolo, que é o meu expertise, eu posso falar, né? Ele consumir um bolo, né? Eventualmente com uma farinha, um cereal comum, né? Que não seja rico em ferro, que não seja rico em proteína, ele naturalmente é melhor que ele consuma um produto que seja mais adequado, que tenha mais proteína, que tenha essa oleaginosa. Então, ele vai ficar mais caro, eventualmente, porque ele vai ter um valor nutricional agregado maior, né? Só que também tem um outro dado importante, né? Eu costumo também pedir para as pessoas fazerem essa conta em casa. Se você comprar uma barra de chocolate, ele alimenta quantas pessoas, né? E quanto você investe para comprar? Né, 5, 10 reais que seja, e o quanto você consegue comprar isso em legume, em abobrinha, em alface, em abóbora, em quantas pessoas você vai conseguir alimentar? Então, de fato, fazer dieta não é mais caro. Né? O que as pessoas acham que fica mais caro é porque muitas das vezes elas vão ficar mais atentas no mercado em comprar mais itens, né? Vão estar se alimentando melhor, às vezes realmente, né, a compra vai ser maior de itens também. Sim. Vale também a pena lembrar que o veganismo não está sempre associado à alimentação saudável, a orgânicos, né, integrais. Legal. Né? E a gente fala que existe muito junk food vegano. Então, a gente brinca, eu sou vegana, mas eu continuo tomando meu chopp, eu continuo comendo minha batata frita, assim. Só que, naturalmente, justamente por ter essa preocupação com a saúde, o vegano acaba, assim, se preocupando em procurar mais alimentos integrais, orgânicos, mas não é mandatório que a dieta vegana seja também uma dieta de orgânicos. Com baixa gordura, né? A dieta vegana, a busca mais de 75% dos casos é pela questão ética, no caso da dieta vegana. Não é para emagrecer, não pela né? questão de um alimento saudável. Exatamente. Né? Doutora, eu queria que você falasse rapidamente pra gente sobre essa questão de umas pessoas não se adaptarem à dieta, né? Tanto do vegano como do vegetariano, né? É normal isso, o corpo não se adaptar a Na essas maioria dietas? das vezes, as pessoas buscam essas dietas já pelo contrário. Elas começam a não se adaptar com aquele alimento ingerido, elas se sentem indispostas, indigestas com o consumo, às vezes, do leite ou com o consumo da carne. Então, elas naturalmente começam a fazer algumas exclusões. Então, começa-se muitas das vezes pelo caminho contrário. E aí ela vai entendendo que ela se sente melhor quando ela não consome, né? E isso faz... É até por isso que nós, como nutricionistas, obviamente, a gente tem o pensamento em oferecer uma alimentação muito variada, equilibrada e que inclui necessariamente, eventualmente, a carne, mas a gente respeita a condição biológica do indivíduo. Tem pessoas que não se adaptam, até por isso vale a pena ressaltar também que essas dietas, elas até fazem bem desde que elas sejam feitas por um período de tempo longo,
né? E aí que começa de fato, e até podem fazer mal, e aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que são pessoas que às vezes dizem que não se adaptam, porque eventualmente não conseguiram equilibrar a alimentação e aí começam a sentir os sintomas das deficiências, né? A principal deficiência aí do veganismo é a vitamina B12, que é bem séria, né? Porque ela aumenta os níveis de homocisteína, que podem aumentar a formação de radicais livres e que trazem, eventualmente, doenças bem graves até. Nossa. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Eu acho que valeram aí as dicas, né? As orientações. Gente, quando a gente fala em alimentação, é fundamental que você procure os profissionais, né, disponíveis aí no mercado para buscar a melhor escolha, né? Seja para qualquer tipo de dieta que você for fazer, tem que buscar a informação correta, a informação adequada, porque é saúde, né, gente? Exatamente. Sim. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Laila, pela Obrigada. participação, viu? Gente, Tom Miscelânea fica por aqui, mas continue nas redes sociais, no nosso Instagram, @TVUnivap, no Facebook, /TVUnivap, e no nosso canal no YouTube, é claro, TV Isso Univap. mesmo. A gente se encontra aqui na TV Univap. Tchau, tchau. Tchau, até mais.